refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é meu Pai. Quero livrar meu coração do jugo cruel da ilusão e descobrir que o tesouro da alma é a intenção. Ter atitudes de amor e não deixar morrer o bem. Jesus nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como a mim também. Humanizar nossas ações, humanizar nossos corações, humanizar para crescer, humanizar, individuar o ser. O tema que nos pediram, Emmanuel e a humanização da casa espírita. Vamos fazer algumas reflexões para a gente entabular um raciocínio para chegar nesse tema. Humanização da casa espírita é um pouco difícil. Eu creio que a humanização dos espíritas seria mais interessante, porque a casa decorre do que os espíritas fazem dentro dela. E os espíritas somos seres humanos, e os seres humanos somos seres espirituais. E os espíritos estamos encarnados. No nosso caso, alguns não. Mas então vamos refletir um pouco sobre isso. O que é essa questão do espírito? Lá no Gênesis bíblico, no capítulo 1º do Gênesis bíblico, no versículo 27, nós temos uma alusão simbólica, óbvio, dizendo: e Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. A sua semelhança os criou. A imagem de Deus os criou. Então, com isso, nós dizemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas muitos podem dizer que isso é um simbolismo, porque é o Gênesis. E o Gênesis, nessa parte especificamente, é uma parábola. Não há dúvida, é uma parábola. A criação é uma parábola. E por isso tem o seu simbolismo. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus numa forma simbólica. Mas os espíritos também trataram esse mesmo assunto, mas não trataram de forma simbólica. Eles foram de forma objetiva. Basta que nós olhemos duas perguntas do Livro dos Espíritos e nós vamos perceber se somos ou não a imagem e semelhança do Criador. A questão de número 1 do Livro dos Espíritos fala que Deus é a inteligência suprema do universo, não é isso? O que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Vejam que a resposta, os Espíritos não disseram inteligência única do universo. Disseram inteligência suprema. Se é suprema, é porque existem outras inteligências. Porque senão a resposta seria: Deus é a inteligência única do universo. Se é a inteligência suprema, existem as inteligências que foram supremadas. Então, para isso, quais são essas inteligências que foram supremadas? É a questão de número 76. Que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. Vejam qual palavra se repete nas duas questões. Inteligência suprema do universo são os seres inteligentes da criação. Veja. O que nos aproxima na semelhança a Deus? A inteligência.
Mas notem que na questão número 1, inteligência está substantivada. Veja, Deus é a inteligência, é um substantivo. E na questão de número 76, inteligência não está substantivada, ela está adjetivada. Somos os seres inteligentes da criação. Veja, inteligência é um substantivo absoluto. Inteligente é um adjetivo, uma qualidade. Uma qualidade advinda do substantivo inteligência. Inteligência é essência. Ser inteligente é um atributo da essência. Veja que interessante. Então nós temos o atributo divino em nós, que deriva do substantivo, a inteligência que é Deus. Deus é a inteligência, nós não somos as inteligências. Nós temos a essência da inteligência. Em Deus, a inteligência é a perfeição. Em nós, a inteligência é a perfectibilidade. Nós não somos seres perfeitos, mas não somos imperfeitos também, como muitos dizem. Nós somos perfectíveis. Ser perfeito não somos, nós não somos imperfeitos, mas não somos perfeitos. Não ser perfeito não quer dizer ser imperfeito. Qual é o significado do prefixo in? Negação. Imperfeito, nego a perfeição, mas não sou a antítese. Eu exerço a antítese, eu exerço o não querer ser perfeito, não querer ser perfeito, mas eu sou perfectível. O que é perfectibilidade? A capacidade que todos temos de nos aperfeiçoar. Nós não poderíamos ser diferentes, porque se fôssemos diferentes, nós negaríamos a evolução. E a evolução, segundo Emmanuel, é o único determinismo da lei de Deus. E para sermos, então, seres em condições de evoluir, temos que ser perfectíveis. Por isso, criados simples e ignorantes. Não sabendo das coisas, podendo delas saber, porque somos perfectíveis. E muitos se colocam como imperfeitos. Em outras palavras, estão dizendo, eu nego a perfeição. Em vez de dizer, eu não sou perfeito. Então, nós não somos perfeitos, mas não somos imperfeitos. Nós valoremos-nos da imperfeição quando negamos a perfeição. Quando negamos esse estado de imagem e semelhança com o Criador. Então nós temos a essência divina em nós. Por isso, vemos no capítulo 10 do Evangelho de João, uma pergunta que Jesus faz. Que muitos dizem, Jesus disse, sois deuses. Jesus não disse isso. Ele nunca disse isso. Quem disse isso foi o salmista. Jesus evocou o salmo, perguntando nesse capítulo 10 do Evangelho de João, acaso o salmista não vos disse, sois deuses? Por que não agis como tal? É muito mais do que ele afirmar. Ele está perguntando por que nós não exercemos a nossa essência divina. Acaso não está dito, acaso o salmista não disse, depende da tradução, sois deuses? Então, veja a partícula conclusiva. Então, por que não agisse? Por que não exercemos essa divindade? E no silogismo também, João, na sua epístola, ele diz que Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos a expressão divina, nós somos a expressão do amor. Se Deus é amor e somos a imagem e semelhança de Deus, logo somos a imagem e semelhança do amor. Então Deus é o amor substantivo. Nós somos os seres amoráveis. Nós podemos amar. Mas para isso precisamos descobrir essa essência. Nós somos seres espirituais, perfectíveis, aprendemos, porque temos em nós a própria essência do Criador, que é nele a perfeição. Ele é a inteligência, nós somos os seres inteligentes. E qual nossa função? Qual nossa, entre aspas, missão? E aí vai no meio de uma letra de uma música, do Gladstone. Gladstone é um espírita mineiro lá de Belo Horizonte, e num desses encontros de mocidade, e já vai aí um bom tempo, naqueles concursos de letras e músicas feitas ali no imediatismo lá do encontro, ele compôs essa letra,
chamada Luzes da Luz. E ele diz lá, num escrito, digamos, literalmente sobre as coxas, porque ele sentou lá e escreveu essa letra rapidinho, diz assim: um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Veja, um frêmito, uma faísca da grande luz e luzes jorraram em profusão. A grande luz, Deus. As luzes, nós. Jorramos em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Veja que interessante, eternidade é atemporal. Por isso é a eternidade. Não tem começo, meio, fim, não tem o antes, durante nem depois. Mas houve um tempo na eternidade. Veja como ele coloca uma temporalidade na atemporalidade. Um tempo. Que tempo é esse? O nosso. É como se, em outras palavras, ele dissesse: Deus, quando nos criou, ele parou tudo e só olhou para nós. Individualmente. Dizendo: olha, agora espera um pouquinho, vou parar. Espera um pouquinho por minha conta agora. Vou parar o tempo, porque eu estou criando o Simão. E só existe o Simão agora. Depois o Pedro, o Antônio, o João, o José. Antes do Simão, a Maria, e assim vai. Um tempo na eternidade. Espaço na imensidão. Veja que interessante. Imensidão é quando nós não podemos delimitar o espaço, mas nós ocupamos o espaço, que nós chamamos individualidade. Somos semelhantes, mas não somos iguais, porque temos a individualidade. Ocupamos o espaço e temos o tempo. Tempo que poucas vezes nós valorizamos, porque procuramos medir o tempo. E tempo não se mede. Simplesmente porque não há medida de tempo. Não existe, não inventaram algo que meça o tempo. Como não, Simão? Se existem as horas. Hora não mede tempo. Hora, em boa lógica física, mede o espaço. O que é uma hora? É 1/24 do espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. O que é um dia? O espaço que a Terra percorre sobre o seu eixo, em torno do seu eixo. 1/365 do espaço que ela percorre em torno do Sol. O que é um mês? Um mês não é um tempo. Um mês é 1/12 do espaço que a Terra percorre em torno do Sol. E o ano é todo o espaço que a Terra percorreu em torno do Sol. Então nada disso mede o tempo. Só mede espaço. E o que é o tempo? O tempo é o desgaste do relógio. Esse é o tempo. Tempo não se mede, tempo se sente, tempo se vive. E esse é um grande problema. Nós não entendemos o tempo. Nós queremos cronometrar. E tempo não se cronometra. Tempo se percebe. Ele é relativo. Relativo ao meu gosto ou desgosto. Relativo às minhas vontades ou não vontades. Namorar por 1 hora é como se valesse 1 minuto. Ficar com a mão no formigueiro por 1 minuto é como se passasse 1 hora. E às vezes não se mede. Por isso nós temos o tempo na eternidade. E diz o Gladstone: sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Veja que interessante. Sustentar a vibração divina. Qual é a nossa função? Sustentar a vibração divina. Tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade. Agora há homem e há mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e inação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto no animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Veja que interessante. Não pela racionalidade, pelo amor. Ama e aprende a ser o rei da criação. Simão, posso fazer uma perguntinha? Então, tempo e espaço são transitórios? Espaço sim, tempo não. O tempo vivido nunca é esquecido. Porque ele está presente. Na minha experiência. Porque outra confusão que nós fazemos. Experiência com vivência. Vivência é quantidade. Experiência é qualidade.
Vivência é quantas vezes eu fiz a mesma coisa. Experiência é quanto eu transformei as coisas que eu fiz para melhor. Então, nem sempre vivência e experiência andam juntas. Quando eu falo em vivência, o tempo se perde. Quando eu falo em experiência, o tempo perdura. Entendeu? Porque isso é a nossa característica de perfectibilidade. Porque muitos dizem, eu já tenho tantos anos que faço isso, muita vivência. Mas pode não ter experiência nenhuma. Eu posso ter muita vivência e nenhuma experiência. Muita vivência, muita experiência. Pouca vivência, muita experiência. Pouca vivência e nenhuma experiência. Não são atreladas. Quanto eu aprendi, quanto transformei. Experiência. Quanto fiz, vivência. Por isso o tempo não se perde. Porque o aprendizado não se perde. Senão nós não seríamos a mesma pessoa. Por isso, um tempo de uma encarnação não se perde. É o que vemos no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, lá no capítulo 7 do livro do Céu e Inferno. Que as encarnações são solidárias, porque pertencem ao mesmo Espírito. Então nós só temos uma vida. Por isso o tempo não se perde. Porque outra confusão que se faz é vida com encarnação. Vida não é sinônimo de encarnação. Encarnação é parte da vida. Mas a vida não é sinônimo de encarnação. Ninguém tem mais de uma vida. Porque se tivesse, eu não seria a mesma pessoa. Eu tenho várias encarnações dentro da vida que eu tenho, que é uma só. Por isso as experiências se solidarizam. Daí não tem como perder dela. Entendeu? Aquela ideia mineira que cavalo arriado só passa uma vez, passa várias vezes. Porque se assim fosse na ideia de Deus, nós não reencarnaríamos. Porque o cavalo arriado é cada encarnação. Nós não podemos perder o compasso nesse arriamento que é a nossa encarnação. Então por isso o tempo não se perde. E aí nós sustentamos essa vibração divina. Amando. E ele encerra a letra dizendo, queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe-luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro. Segue Jesus. Veja que coisa interessante. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora há homem e há mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e inação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto no animal. E o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro. Segue Jesus. Veja. Mas veja que interessante. Por que eu faço esse preâmbulo, que é quase uma palestra de tempo quantitativo? Mas por quê? Para a gente entender quem somos. O que somos. O que somos, primeiro, espíritos. E quem somos, o que nós fazemos. Porque não dá para saber quem somos se não soubermos o que somos. E somos seres espirituais. As nossas relações não se limitam à materialidade. A humanização não é uma materialidade. É uma materialização do sentimento que trazemos, da espiritualidade que temos, dos espíritos que somos. E a nossa função é sustentar essa harmonia de Deus, essa essência de Deus que trazemos nas relações humanas, através do amor e não do racionalismo vazio. Porque muitas vezes, em nome da fé raciocinada, nós transformamos-la em fé racionalizada. E a fé não é racionalizada. A fé é lógica, mas ela é sentida. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que só pensou consigo, vou tocar a túnica de Jesus e serei curada. Isso não é racional. Racional é aquela fé do centurião. Senhor, eu não preciso que vá em minha casa, eu não mereço que entre em minha casa. Sou comandante e se dou ordem, cumpre mesmo eu não estando presente. O Senhor tem os teus exércitos, dizes só uma palavra e meu servo será curado, quer dizer, não precisa estar lá. Isso é racionalidade. Mas a mulher do fluxo de sangue não. Eu não consigo chegar perto dele, aquele monte de gente. Então eu toco na sua túnica. E o detalhe é que ela tocou por trás, não foi pela frente. E diz o evangelista aí, tocando-a por trás, a túnica de Jesus. E Jesus para e diz, alguém me tocou. Essa mulher deve ter gelado, né? Alguém me tocou, quando o homem descobriu. No mínimo, deve ter pensado isso. E aí, porque antes ele diz, para.
Ela deve ter já esfriado nesse momento. Alguém me tocou, pronto. E o discípulo, Pedro, para variar, ele sempre tem isso, para variar, ele diz, Senhor, como tu diz, alguém me tocou, se todos te empurram? Quer dizer, o sol deve estar te fazendo mal, né? Como tu diz, alguém me tocou, pois todos te empurram. Ele disse, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder. Esse toque dessa mulher é sensibilidade, isso não é racionalidade. Então a fé raciocinada não exclui o sentimento, não exclui aquilo que nós chamamos fé natural. Que Emmanuel, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, diz que a fé é a certeza em Deus, certeza essa que ultrapassa o limite das crenças religiosas. Veja como ele define fé lá no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Fé é a certeza em Deus, certeza esta que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Fé é esse sentimento que eu tenho da divindade que eu trago. Então é esse o elemento básico da humanização, da amorosidade. Saber que somos espíritos. E que sendo espíritos, nós somos imortais. E que as relações que criamos permanecem. E aí sim, onde estivermos, inclusive na casa espírita. Mas é muito difícil ter uma humanização da casa espírita se nós não temos uma humanização na família. Se nós não somos bons familiares. E nós não seremos bons familiares se não formos boas pessoas. Porque esses papéis sociais são exercidos por mim, pela minha personalidade. Então, se eu não sou um bom pai, eu não serei um bom companheiro de centro espírita. Eu não exercerei, porque eu nunca serei, eu não exercerei bem minha profissão. Porque há pessoas que têm esse hábito de dizer, você é um profissional, ninguém é profissional. Nós sempre seremos seres humanos. A diferença é que trabalharemos com profissionalismo. Profissionalismo é a opção que eu tenho de exercer bem, mas eu não sou profissional. Porque o dia que eu falar que eu sou profissional, eu vou ter que ser humano. Profissão não é essência, profissão é meio. Então eu exerço minha profissão com profissionalismo, sendo ser humano. Porque senão me desumanizo. Aqui você é profissional, negócios, amizade à parte. Completamente errado. Para quem se vê um ser humanizado. Amizade sempre, apesar dos negócios. Com negócios, sem negócios e apesar dos negócios. Amizade sempre. Então não dá para falar em humanização de casa espírita se eu não tenho o conceito de humanização de vida. Se as minhas relações sociais, se as minhas relações familiares são superficiais, são interesseiras. Se o amar é um interesse, te amo porque preciso de ti, isso é um interesse, isso é humanização. Então como é que eu vou humanizar a casa espírita se eu não tenho esse sentimento em mim? Se eu sou um ser que sei que sou individualizado e vivo individualistamente. Ou seja, sou individualista, mas na verdade deveria me sentir individualizado, em essência. E que evoluo. E se eu sei que eu evoluo, por que não permitir que os outros evoluam? Dando a eles o benefício da dúvida, dando a eles a segunda chance. Para mim eu quero, mas para os outros nem sempre eu faço. E até temos os nossos ditados, pau que nasce torto, morre torto. E tem uns que são mais radicais, são até antiecológicos. Pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Como que eu vou ter esse conceito se eu sou um ser em evolução? Pau que nasce torto, se endireita. Basta cuidar desde pequenininho. Então, se eu não tenho esse conceito, como que eu vou ser educador? Se eu chego para a sala de aula e falo, essa turma não tem conceito. Então, para que eu estou lá? Se eles não têm conceito, então eu estou assinando meu atestado de, permita a expressão, de burrice minha. Porque eu falo que eles não vão melhorar e estou lá tentando fazê-los melhorar. Então, eu só posso ser educador se eu creio na perfectibilidade. Por isso, Emmanuel Kant dizer isso. O ser humano é um ser perfectível, portanto, educar é desenvolver a perfectibilidade. Então, como humanizar a casa espírita sem os humanos humanizados? Esse é o conceito que nós precisamos ter. E aí, nessa mensagenzinha, não, é bem grandinha, né? De Emmanuel, não vou ler ela toda. Só do primeiro ao último parágrafo. Mas não vou ler.
necessidade de ação. É o texto. Esse aqui é um texto bem emanuelino, mas aquele Emmanuel da relação dele com o Chico, que é assertivo e cândido. Porque ele está acostumado ao Emmanuel cândido nas mensagens. Mas essa aqui ele está com aquela personalidade bem padrão dele com o Chico. Quando eles começaram, ele disse para o Chico que precisariam escrever 30 livros. O Chico falou, ótimo, 30, tá bom. Aí depois de alguns anos, mais ou menos uns 12 anos, terminaram os 30 livros. E aí Chico falou, graças a Deus, né? Acabou. E o Emmanuel disse, não, a espiritualidade nos fala para a gente chegar a 60. O Chico deve ter pensado em 60, né? Era 30, né? 60. Então vamos, chegou nos 60. Chico pede-me para dizer-te que agora chegaremos aos 100. Ele deve ter pensado, 100, né? Tá bom. Chegou nos 100 e disse, graças a Deus, acabamos. E Emmanuel falou, olha, sinto dizer-te, mas sua vida foi desapropriada. Esse é o nome daqui. Sua vida foi desapropriada. Ele falou, mas se eu não quiser isso? Você não entendeu. É desapropriação. Acabou, não tem discussão. Interesse maior, né? Interesse social, interesse humanitário. Então ele foi desapropriado. E esse é o Emmanuel que está aqui. Vejam alguns detalhes, olha que ele coloca, não vou ler tudo isso aqui não, porque afinal de contas tem 96 negócios ainda para passar. Vejam, as nossas mensagens, segundo parágrafo, a possibilidade de comunicação entre os dois mundos são permitidas por Deus a fim de que o homem vislumbre realidades espirituais. Porque nós somos espíritos e nos tratamos como se não fôssemos. Quando nos referimos a nós, usamos de um pronome possessivo. Meu espírito. Eu não tenho espírito, eu sou espírito. Quando eu me desencarnar, meu espírito vai para o mundo espiritual. O meu não vai para lugar nenhum. Porque eu não tenho. Eu sou. Quem vai sou eu. Porque se porventura vai o que é meu, o que eu sou? Nada. Então sou eu quem vou. E não o meu que vai. Então eu sou espírito. E a gente não entende isso. Somos espírito, mas vivemos como se não fôssemos. Porque temos o conhecimento, mas não temos a consciência. Eu tenho conhecimento que eu sou espírito, mas não tenho consciência que eu sou espírito. Creio em Deus, mas vivo como se Deus não existisse. Tenho conhecimento acerca de Deus, mas não tenho consciência do que é Deus. Então o que ele está dizendo aqui é para que nós vislumbremos as realidades espirituais, aplicando-as à sua passageira vida na Terra. Ele é educadinho, né? Passageira vida, isso aqui é coisa à toa. Isso aqui é um trenzinho assim, leve. É necessário cessar a época do verbalismo vazio. Verbalismo vazio são falas sem sentimento. Com conhecimento, mas sem sentimento. No final do Sermão do Monte, o evangelista Mateus, lá já no capítulo 6, ele escreve: e todos se admiravam da sua doutrina, porquanto ele ensinava como quem tinha autoridade, diferentemente dos fariseus. Verbalismo vazio, com sentimento. Falar o que sente, mas sobretudo sentir o que diz. Porque falar o que sente é fácil, principalmente quando é raiva. Aí é uma beleza. Vou te falar umas poucas e boas. Não são poucas e nem serão boas. Mas são poucas e boas. Mas nem sempre sentimos o que dizemos. Quer ver um exemplo? Coisa toda, lá, sim. O que a gente diz para uma pessoa quando é apresentada a ela? Não a conhecemos, somos apresentados a essa pessoa, como é que a gente diz normalmente? É um prazer, né? Isso é mentira pior que essa. Prazer, a definição é sentimento que se tem depois de algo fazer ou experimentar. Depois. Prazer por antecedência. Mas você não foi apresentado, sei lá, minha esposa vai dizer assim, não foi apresentado do Fábio Júnior. Pode ser uma enorme curiosidade conhecer, mas não prazer. Depois que conhecemos, olha, foi um prazer ser conhecido. Ou se não, tchau, você falar que é desprazer também. Mas, foi um prazer ter conhecido. Mas nós somos habituados a dizer, muito prazer, isso não é sentimento, isso é formalismo, nem é formalidade. É formalismo. Porque formalidade é ser educado. E ser educado não, mentir. Se eu não estou tendo prazer nenhum porque eu não conheço, simplesmente, oi, tudo bem, como é que você está? Olha, foi um prazer ter conhecido. Estou sendo verdadeiro. Nem sempre a gente faz isso.
Nem para apertar a mão quando cumprimentamos. Já apertaram mãos? Tem uns que nos dão os dedos, a gente vai apertar e dá uns dedos para a gente. Você vai pegar a mão e dá aquele 4 dedinhos. Aí você pega aquela coisa, já está morta. Você não sabe se aperta, se larga, como é que faz. Não tem assim? Por que está estendendo a mão se não quer segurar? Verbalismo brasileiro. Isso é do campo prático, gente. Não precisamos de nenhuma teoria acadêmica para entender essas coisas, não. Isso é prático. Por isso, dizerem para Jesus dizer para Deus, melhor dizendo, graças te dou, meu Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Porque nós não precisamos de academicismo para entender essas coisas. Nós precisamos só de bom senso e vontade de viver. E vontade de querer fazer as coisas. Só isso. Uma vez falaram em São Roque de Minas, lá no ginásio São Francisco, não de Assis, que nasceu em Assis, mas o Rio São Francisco. E lá, um senhor, eu falava sobre prece, ele falou assim para mim, pode contar para o senhor como é que eu rezo? Eu falei, pode. Ah, eu rezo assim, eu vou dormir à noite e eu falo, Deus, né, eu rezo aqui, eu porque durmo. Aí eu pensei, Deus, né, eu rezo aqui, viu? Peraí, ele está dizendo para Deus o seguinte, Deus, eu vou dormir, se eu precisar de mim, só me chama. É isso que ele está dizendo, Deus, não vai estar aqui, viu? E eu percebi que eu falo a mesma coisa, mas não com o mesmo sentimento. Deus, eu estou aqui, viu? Não se esqueça de mim. E ele diz, eu não esqueço do senhor, fica tranquilo, vai que só precisa de ajuda, me chama. Estou só dormindo, é um olho no peixe, outro no gato. Pode chamar que eu estou olhando. E lá em São Roque também, uma outra coisa interessante. Falávamos dos atributos da divindade. Eterno, soberanamente justo e bom, imutável, onipresente, onisciente, toda aquela estrutura da teodiceia. E aí o senhor falou assim, o senhor esqueceu de um desses negócios de Deus. Negócio como é que é? Um desses trens de Deus. Eu falei, que atributo que eu me esqueci? Pensa. Não. Esqueceu. Aí, do centro, você vê a Serra da Canastra, da janela, você vê a Serra da Canastra, você vê o Rio Santo Antônio, a Cachoeira do Santo Antônio. E aí ele olhou assim e falou, dá uma olhada. Eu olhei, Deus é farturento. Tem definição melhor que essa? Isso eu não encontro no academicismo da teodiceia. Deus é farturento. E quando ele disse isso, eu me lembrei de uma frase de Jesus. Deus vos dá a vida e vou-la dar em abundância. Deus é farturento. Percebendo que humanizar é a gente ficar mais humano. Lá em Minas nós diríamos assim, desce daí, abaixo o facho. A gente mais horizontalizado na relação e não verticalizado. E a gente não percebe isso. Verbalismo vai ser. Depois ele diz outras coisas interessantes, ele diz aqui, há muitos séculos, veja, não é de ontem, há muitos séculos a humanidade tem vivido uma época de pura predicação, sem exemplos. Olha que interessante. Quando os discípulos de João chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, João nos manda saber se tu és aquele que havia de vir. Ele respondeu, vão e digam a João as coisas que vocês veem que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Ou seja, conta o que eu estou fazendo, ele vai saber se eu sou ou não. Veja, exemplo. Isso é. Depois ele diz que agora é necessária ação. Veja, os espíritas necessitam compreender essa necessidade de ação no campo individual. De mim para comigo. E vai. Os espíritas não estão percebendo que a eles compete organizar sua consciência verdadeiramente cristã. Não está pedindo para organizar a consciência de ninguém. A sua consciência. Porque a gente quer espiritizar os outros e não se espiritiza. Veja, a sua consciência cristã. Depois ele coloca nessa civilização de fome e da febre do ouro. É preciso que arregimentem os exemplos de predicações pelos atos, trabalhando e enfrentando corajosamente as penúrias da vida, sem estagnação, sem fanatismo, sem repulso. Os espíritas precisam saber que as obras materiais não faltam no mundo. Os grandes colossos de pedras assombram as iniciativas dos mais ousados. Eles ficaram, de fato, com o apostolado da pobreza, do humilde de Assis, na restauração do cristianismo. Os espíritas. Mas veja a conjunção adversativa. Esse negócio de mas, porém, contudo, então, isso é delicado.
Porque depois da conjunção adversativa é que a gente fala o que quer falar. Antes dela é só um vocativo. Você conhece o fulano? Conheço, mora ali na rua e tal. E a gente boa? Não, a gente boa, mas aí é que realmente eu vou dizer o que eu penso a respeito. Tudo que vier depois de uma conjunção adversativa, leiam com atenção, porque ali é que é o ponto-chave. Então diz aqui, mas compete-lhes fornecer com os seus exemplos, na ação, na tolerância, no trabalho, no esforço, na piedade, na resignação, uma alma a esses gigantes de pedra. Veja o que ele está mandando fazer aqui. É sopa? É, ótimo, põe alma dentro dela. É escola? Põe alma nela. É creche? Põe alma nela. É o centro espírita? Põe a alma nela. Veja que interessante. Compete isso, colocar alma nos gigantes de pedra, de alvenaria. É necessário dar calor às cátedras. Dar calor às cátedras. Botar gente falando para a gente. E não iluminado falando para a gente apagada. Não é assim que funciona. É de gente para gente, de pessoa para pessoa. É de capenga para capenga. Porque aqui não tem ninguém melhor, tem alguém menos pior. Mas melhor não temos, é menos pior. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Então é de igual para igual, no sentido de evolução, de perfectibilidade. É necessário dar calor às cátedras imensas e frias. E esse calor só poderá nascer da fé realizadora e ativa, que trabalha e opera, longe de qualquer cristalização teórica. Olha que coisa interessante. Essa mensagem aqui, eu não me lembro a data, mas ela já tem muito tempo, mais de 20 anos, desse livro Ação de Luz. E ele já está falando de coisas que hoje o pessoal chama de novidade. Ah, uma ideia nova, isso aqui o irmão está falando há muito tempo, preste atenção, mas a gente não lê. Ele já está emanualizando muita coisa e a gente não está vendo. Diz ele, e esse calor só poderá nascer da fé realizadora e ativa, que trabalha e opera longe de qualquer cristalização teórica. O tempo da palavra vazia passou, o tempo atual é dos atos. Qualquer coisa fora disso é inação. A antítese é a inação, é ficar parado. Então se eu só falo, eu estou parado. Eu preciso de atitude. Amar é teoria. Atitude de amor é prática. Então é ter atitude. Paz é teoria. Atitude pacífica é prática. Então é agora atitude de, e não só ter o sentimento de. E ainda diz, aliemos os nossos esforços e trabalhemos. Precedamos qualquer ensinamento com um exemplo de ordem pessoal. Precedamos, não é falar e depois fazer, faça e depois fala. Veja que interessante. No campo da crítica, a irmã diz o quê? Todas as vezes que criticares a conduta do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Veja que interessante. Estamos criticando meio mundo por aí, fazer melhor? Não, então por que criticamos? André Luiz acrescenta, onde tua palavra não ajuda, cala-te. E a gente quer sempre dar um pitado nas coisas alheias, mas não está na condição de fazer melhor. Veja o que o irmão chama de pensar. O mundo está intoxicado pela generalização da cultura sem base, sem bússola, sem norte espiritual. Aprendamos e pratiquemos trabalhando, laborando com o nosso desprendimento, sem nos fanatizarmos, dentro das atividades que nos cabe desenvolver e dentro da tarefa que nos cabe desempenhar. Se emprego nós, nestes meus apelos, é que também aqui não descansamos, não estamos inativos. A luta é condição primordial de qualquer conquista. Aprendamos com Jesus e coloquemos aos seus serviços toda a nossa boa vontade. Eis o roteiro na música. Segue Jesus. Então essa é a lógica, irmã Linda, para a humanização das nossas atitudes, para que a casa espírita seja escola, para que a casa espírita seja um local de reflexão religiosa, seja um pronto-socorro, mas que seja um lugar de gente, que gosta de gente que lida com gente.
e lidar com gente é saber que não vai haver concórdia constante. Vai haver diferenças de interpretações. A convivência é idiosincrática, ela depende de cada um reage de uma forma diferente. Há uma mesma percepção, há um mesmo estímulo. Não é estímulo-resposta como causa e efeito, porque toda causa gera o mesmo efeito sempre. É estímulo-resposta em função das circunstâncias e da personalidade. Então isso varia. E aí, então, nas 96 lâminas, que até cristalizou-se, nós temos o que nós chamamos de objetivos superiores da casa espírita, que é a fraternidade, o esclarecimento e a beneficência. São esses três objetivos superiores de uma casa espírita: fraternidade, esclarecimento e beneficência. No esclarecimento, o que nos fala Emmanuel? Lá no livro Reformador, de agosto de 1950, aprende a acender a luz no solo dos corações, conduzindo o arado miraculoso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Ele esclarece o coração das pessoas. Porque a ignorância maior que nós temos não é de conhecimento, é de sentimento. Nós ignoramos o que é gostar dos outros. Nós usamos amar o próximo como a si mesmo, numa forma apenas de buscar amar a si mesmo, como referência para o amor próprio. Mas nós não entendemos o que é gostar dos outros. Aquele gostar de doer. Não a dor de fome, que é dor de paixão. Ele fala que dá um vazio existencial. Ele fala, não, eu amo tanto, eu sinto um vazio quando ela está fora. Isso é dor de fome. Vai lá, a menina deve ser vai estar cheinha. É gostar. É afeto. Nós não entendemos bem o que é isso. Porque nós gostamos por interesse. Porque nos faz falta. Nós somos egoístas. Nosso amor ele é egoísta. Ele é apaixonado. Certa vez perguntaram para Chico, o que é o amor, o que é a paixão? Aí ele disse assim, ele nos fala que o amor é o fogo. A paixão é o fogo. Mas o amor é o fogo que aquece as mamadeiras nas madrugadas famintas das crianças, que aquece a comida dos filhos. E a paixão é o fogo que destrói, como um incêndio do Joel. Veja como é que ele definiu isso. São os mesmos sentimentos. Dizia ele, o ódio é o amor ensandecido, dizia ele. É aquele amor que perdeu as aulas de boa educação. E nós ficamos mais nesse amor. O amor confuso, o amor pessoal, aquele amor de Luís de Camões, que ele dizia lá no seu Cântico ao Amor, lá no século XVI, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Qualquer semelhança com o Renato Russo não é mera coincidência, é Ctrl-C, Ctrl-V. Né? E a genialidade de Renato Russo é que ele fez o Ctrl-C, Ctrl-V do poema de Camões e da carta de Paulo. E trabalhou o amor-sensação e o amor-sentimento. O amor que não arde em ciúmes, como dizia o apóstolo Paulo, que não se ensoberbece, que não se ufana, que não quer a posse do outro, o amor que tudo ama, tudo crê, tudo sofre, tudo entende. Esse é o amor paulino. E o amor camoniano, que é esse dicotômico confuso. O fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Nós vivemos mais nesse. Por isso não entendemos o que é gostar. Por isso o esclarecimento é do coração. Esclarecer o coração. Ensinar a gostar das pessoas. Ensinar a gostar de si. Ensinar a gostar da vida. Amar. Amar, amar, só. Mas não na forma transitiva que deva esse verbo amar. Um verbo transitivo, que precisa de complemento, quando na verdade o sentimento amar deveria ser conjugado com um verbo intransitivo, porque quem ama não pode amar alguém, quem ama tem que amar só isso. Alguém é detalhe, mas não, o egoísmo humano diz que verbo amar é verbo transitivo, pois quem ama, ama alguém. Quem ama não ama alguém, quem ama, ama. Então deveria ser um verbo intransitivo, mas se for responder na prova, põe transitivo. Mas ele seria intransitivo, porque o sentimento não tem direcionamento. Por isso Jesus curou a mulher que tocou-lhe pelas costas, ao que saiu virtude. O ser que ama, exala. Por isso aprender a amar, aprender a gostar dos outros, a compreender, embora não concordando.
Então, essa é a ideia de esclarecimento atrelado à fraternidade. Para que as sombras da ignorância, abandonem a terra para sempre. E abandonando quando? Quando os árvores o arado. Ainda acrescenta Emmanuel, na fraternidade, o afeto, a concordância e a ternura devem ser tão espontâneos quanto as águas cristalinas do manancial. Espontâneos. E a gente fala, não, aqui você tem o direito de falar o que você quiser. Mas desde que não contrariemos. Tem uns que até falam isso. Pai, seja feita a vossa vontade, do jeito que eu quiser. Tem gente que fala assim, não, eu aceito crítica, desde que seja construtivo. E qual que aceita crítica construtiva? Se para ele tudo é destrutivo. E uma boa destruição, destruindo o personalismo. Então, espontânea, tolerância espontânea. Porque a gente é muito bom na casa espírita. A gente entra na casa espírita, parece que engoliu uma alavanca. Aquela alavanca metálica. A pessoa nem mexe. Ela vem toda solta na rua conversando. Quando vai pisar na casa espírita, ela dá uma arrumada na roupa. A linguagem muda. Lá fora é e aí? E aqui, irmão? Isso não é espontâneo. Vai fazer prece. Agora vamos fazer a prece inicial. É um festival de barulho de cadeira. Todo mundo se ajusta na cadeira para arrumar a prece. Achando que resolve prece arrumando o corpo. Busca uma posição cômoda. Não é a posição que vai dizer que a minha prece está cômoda ou não está cômoda. E a gente vai trabalhando com isso. Não percebe que não é espontâneo. Trata com tolerância, ali mordendo na língua. Depois a pessoa vai embora, não aguenta. Então ele pede espontaneidade. Não dá para ser espontâneo, então não force a barra. Trabalhe com o seu sentimento. Transforme-o no seu tempo, no seu ritmo. Mas não na obrigatoriedade que são postas. Porque será falso. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo 24, finalzinho do capítulo, ele diz assim, quando os meus atos são bons, os pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Veja que interessante. Falsa aparência do bem. Ato bom, pensamento mau. Hoje é campanha do que? Você vai, lógico, eu sou o presidente da casa, se eu não vou, o que vão falar de mim? Ato bom, pensamento mau, o bem é falso. Então isso é que Emmanuel está nos sugerindo na fraternidade na casa espírita. E nos sugere no esclarecimento como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o do conhecimento de si mesmo. A gente explica tudo lá sobre tudo, mas não dá oportunidade para a pessoa se explicar a si mesma, para ela poder se conhecer. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu falo que é uma pergunta bem brasileira, né? Bem assim, é interessante, porque é a lei do menor esforço com o melhor resultado. A pergunta é isso. É pergunta bem nossa, bem brasileira. Eu acho que foi assim, um momento inspirado de Kardec por um brasileiro desencarnado. Porque ele perguntou qual é o meio prático e eficaz. Veja, prático, que não dá trabalho, simples, e eficaz, que dê efeito. O menor esforço com o maior resultado. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade nos diz, conhece-te a ti mesmo. E a gente não ensina isso para nós mesmos. Trabalhamos com programas instrutivos na casa espírita, mas nem sempre trabalhamos com programas educativos. No seu sentido estrito, edultere. Tirar de. Edultere. E a gente não usa isso. Não oportuniza a pessoa a se perceber, a se mostrar para si mesma, para que possa se conhecer, para que possa aprender sobre si. Mas ali fazemos da casa espírita uma academia de conhecimentos, muitas vezes inaplicáveis. Por analogia,
há um texto do Max Gregg, escreveu há muito tempo na revista Você. O título era Por que as escolas nos azucrinam tanto ensinando coisas que jamais usaremos? Esse era o título do artigo dele. Lógico que não vou recitá-lo inteiro, mas ele dizia lá, as aulas de português davam a minha impressão que eu estava num pronto-socorro de um hospital. Isso é uma catacrese ou anacolúteo? Perguntava o professor. E eu, aluno, dizia, vamos amputar logo essa mesóclise para evitar a cacofonia mais séria. Segundo ele ficava às voltas com problemas de crucial importância, como Joaquim tinha 18 bananas, deu a metade da diferença para Maria, com quantas bananas ele ficou. E ele falava que quando caiu na mão dele um prodígio tecnológico chamado calculadora, ele pensou, agora os Joaquins nunca vão ter problema para dividir suas bananas. E aí a escola proibiu o uso da calculadora. Porque em boa lógica, quanto mais as coisas surgissem para facilitar meu raciocínio, mais burro eu ficaria. E ele entendeu que teria, sim, umas aulas importantes, por exemplo, as aulas de história, que segundo ele tentava entender por que ele tinha que saber quais eram as capitanias hereditárias e os seus respectivos capitães honorários. E ele pensou, agora tá bom, vou terminar meu curso. Terminou 11 anos de curso. Falou, agora acabou, estou livre. Aí disseram, não, você agora tem que ter uma extensão na sua pena, você vai para um lugar chamado faculdade. Mas antes tinha que passar por um negócio chamado cursinho. E ele pensou, bom, então quer dizer que cursinho é aquilo que me ensina o que em 11 anos anteriores eu nada aprendi. Porque então os 11 anos anteriores não valeram nada, porque eu tenho que fazer um cursinho para entrar na faculdade. Então não vale nada os outros 11 anos. Mas ele foi à faculdade. E dizer que a diferença da faculdade com o curso anterior é que lá você podia usar, o Joaquim já tinha que estar com outro problema. Ele tinha que aprender a tábua de logaritmos para poder dividir suas bananas. Não era só mais uma calculadora. Acabou, agora chega. Aí falar, tem uma extensão na sua pena. Pós. E ele foi para a tal da pós. Na graduação, segundo ele, fez uma monografia para trabalhar as ideias de Keynes, que dizia ele lá que deveria ter sido um sujeito muito prolixo, porque ele conseguiu explicar a teoria dele só em alguns parágrafos. Mas na pós disseram, olha, agora é diferente, agora você vai ter que aumentar a sua monografia. Então ele falou, agora, na pós eu vou ter que explicar para Keynes, melhor do que ele, os próprios princípios que ele explicou. E saiu para o mercado de trabalho, formado. Agora sim, foi para uma empresa estagiar, e nessa empresa que ele estagiava, deram-lhe a oportunidade de ele compartilhar os seus vastos conhecimentos. Na reunião, perguntaram a ele, você acha que nós devemos montar um sistema de franquia aberta ao público ou um sistema network online de franquias setoriais? E ele então parou, abriu sua pasta, tirou aquela coleção de anacolutos, um monte de catacrese, a relação das capitanias hereditárias, e disse assim como quem sabia de tudo. Vejam bem, vamos supor que Joaquim tinha 18 anos. Por analogia, muitas vezes fazemos isso na casa espírita. Ensinamos aquilo que nós não usaremos. Descobrir quem nós somos. Por que estamos aqui. Entramos com teorias e mais teorias. Aprendemos de tudo, menos a gostar dos outros. Menos a enxergar o outro como meu companheiro. E ainda nos atrevemos a rezar o Pai Nosso. Quando não olhamos a força do pronome possessivo nosso, que está nesse Pai. Pai Nosso. Para eu dizer nosso, eu tenho que ver todo mundo como irmão. Porque senão eu teria que dizer Pai meu. Porque eu me sinto filho único. Quando na verdade somos filhos de todos do mesmo Pai. Isso nós não estamos aprendendo. Porque não temos as vivências. Ficamos na teorização. O verbo é mesmo vazio. E o conhecimento é sobre nós. Para crescermos. Para exercermos a beneficência. Diz Emmanuel no capítulo 60 do livro Consolador, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. Veja que a preocupação emanuelina em todos esses aspectos é abrir luz para a ignorância, é sair do ignoro, é passar por sei, aprendi. Então não adianta a caridade que alimenta o estômago, mas aquele que faz não perdoa as ofensas, não esquece o processo magoado, não esquece o fato, porque o fato, o dia que eu esquecer uma ofensa que me fizeram, eu estou com um problema de memória. Eu vou lembrar sempre. O que eu não posso é ter o mesmo sentimento que tive quando fizeram aquilo.
Porque se eu estou lá na infância, 5 anos de idade, brincando com meu coleguinha, nos desentendemos, ele me dá um pisão no pé, mata a matriz, a unha não cresce mais. Passam-se 40 anos, me encontro com ele de novo. Ele fala, você lembra de mim? Claro. Nunca vou me esquecer de você. Mas estou magoado? Não. Eu não esqueci a ofensa. O fato da ofensa eu não esqueço, mas a ofensa vai embora. Se realmente eu deixar de ser ignorante. Porque mágoa é um veneno que a gente toma e quer que os outros morram. Só faz mal para quem ele tem. Então para que eu vou trabalhar com isso? Então essa ignorância que tem que ser vencida, quer no esclarecimento, quer na fraternidade, quer na beneficência. Não é só a materialidade. Dá um pouco da gente. Como uma letra de uma música antiga, meu pai me contava isso, eu não me lembro do pessoal cantando isso não. Mas ele fala assim, a letra fala, fica sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem àquele que tem menos ainda. Enaltece o doador e faz a vida ainda mais linda. Veja a letra. E a gente não percebe isso. A gente tem que dar de si. Esse capítulo 60, que Emmanuel comenta no Fonte Viva, ele se baseia numa frase de Jesus muito interessante, que Jesus diz, narrado por Marcos, dai antes esmola daquilo que tiverdes. Veja, dai antes esmola daquilo que tiverdes. E Emmanuel desenvolve o raciocínio nesse capítulo 60, dizendo, dar o que tem é diferente de dar o que detém. Dai antes o que tiverdes. Dar o que tem é diferente de dar o que detém. Nós damos o que nós detemos. A materialidade, as posses, a roupa, o alimento. Mas o que nós temos? A palavra, o tempo, o ouvido. Isso nós não damos. Dai antes daquilo que tiverdes. Antes do que dar o que detemos, dar o que temos. E é isso que ele está comentando nesse capítulo 60. Não adianta eu alimentar o estômago alheio se continua alimentando o egoísmo em mim. Por isso eu coloquei objetivos superiores da casa espírita. Não é o objetivo único. Os objetivos superiores não são inferiores no aspecto qualitativo. Mas se nós não tivermos essa nobreza nessas 3 áreas, as outras serão pura e simplesmente colossos de alvenaria, como Emmanuel colocou nessa lição. E com relação à humanização, a esperança é esse texto de Emmanuel, que está lá no livro Pão Nosso, no capítulo 41. Quando o homem gravar, veja, quando, momento individual de cada um, momento psicológico de cada um, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere encerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão a sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Veja que coisa bonita. Deixaremos de ser justiceiros para sermos justos. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. Alegria e louvor. Hoje ela é petitória. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. Porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Emmanuel, Pão Nosso, capítulo 41. Veja. Mas tudo isso começa com o quando? Quando eu quiser. Quando o outro quiser. É momento pessoal. Como o mesmo Emmanuel diz lá na Caminho da Luz, o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Na hora psicológica, no momento de cada um.
Então, quando? Tudo isso aqui é belo, mas a chave está aqui. Quando? Quando quisermos. Para ver isso aqui. Quando nós decidiremos a fazer isso? Porque se eu for embora daqui, quando digo eu, nós irmos embora, nós não podemos ir embora do jeito que chegamos. Porque se eu entrei aqui e voltei do mesmo jeito, melhor teria que ficar de casa. Eu tenho que começar a entender isso aqui. Eu tenho que entender que agora eu tenho que dar outro passo. Eu tenho que entender que voltarei lá para fora, os problemas continuarão lá. Porque muitos vão à casa espírita para resolver problemas. E as pessoas têm que entender que quando entram na casa espírita, os problemas ficam lá fora. Quando elas saem, os problemas estão lá fora do mesmo jeito. E se a reunião demorar muito e passar da meia-noite, e minha conta estiver descoberta, já aumentou o saldo devedor. O juro aumentou. Então sai pior. A situação fica pior do que quando eu entrei. Mas eu tenho que sair melhor do que quando eu entrei. Porque a ideia não é resolver os problemas, é resolver a mim mesmo. Eu tenho que sair maior para resolver os problemas que podem até ficar maiores. Tudo é uma questão de conceito. Tudo é uma questão de vontade. Tudo é uma questão de quando. Quando eu quiser. Quando eu quiser. Não mais nada além disso. Então vamos sair daqui e vamos ver se o nosso quando vai estar funcionando. Para que chegando lá fora, chegando em casa, eu seja uma pessoa diferente da que saiu. Para chegar no meu trabalho profissional, eu seja uma pessoa diferente de quando eu saí lá na sexta-feira. Para chegar na casa espírita e me mostrar uma pessoa diferente, melhorada. Porque aprendi? Sim. Porque sem aprender não melhoramos. Mas não podemos só aprender. Sem ter a consciência do aprendizado. A finalidade da doutrina espírita não é melhorar as pessoas. A finalidade da doutrina espírita é esclarecer as pessoas para que elas se melhorem. Isso nós vemos claramente na conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos. Lá na conclusão de número 5 diz Kardec: com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Consequência, não é objetivo. Nós, quando lemos um texto, precisamos ficar atentos com as palavras que estão ali. Consequência é a transformação, não é o objetivo. O objetivo é esclarecimento. Para que, esclarecido, eu me transforme. E por consequência do aprendizado, eu me torno uma nova pessoa. Consequência inevitável. E a mesma coisa nos falou o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 11. Irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não disse transformai-o, não é transformai o mundo. Ele diz transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. E ao renovar o próprio entendimento, estamos no plano. Então, se aqui temos 30 casas espíritas representadas pela nossa presença, tenhamos 30 humanizações a partir da nossa presença. Porque senão, gente, saímos de casa para passar o tempo e não para viver o tempo. Saímos medindo o imensurável e deixando de entender o necessário. Para que nós percebamos que o corre-corre não nos leva a crescimento. Que não é quantitativa a nossa vida, é qualitativa. Para que nós possamos, no nosso quando, escolher sermos Marta ou sermos Maria. Basta que escolhamos. Mas Jesus sugeriu que Maria fez a melhor escolha. Aquela que não lhe seria tirada nunca. O aprendizado para viver. Marta, Marta, andas fatigada por muitas coisas. E só uma coisa te é necessária. Essa que Maria escolheu, a melhor parte, a qual não será tirada. E a gente fica meio martianamente vivendo. E então, um ditado brasileiro nosso diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Ele não vive. Porque fica mentindo.
mas na mensuralidade do tempo eu meço e digo que já estamos acabando. Porque já deu 1 hora para a gente conversar. E espero que essa 1 hora não tenha sido um dia, mas que não tenha sido 1 minuto também. Tenha sido 1 hora, para que nós estejamos na própria realidade, tentando pensar um pouco mais. Como entender a vida para viver melhor? Porque para viver bem é só entender a dinâmica da vida. E isso nos explicaram 2 filósofos contemporâneos. Os filósofos Renato Teixeira e Sartre. No Tratado Existencial, que se Jean Paul Sartre tivesse lido antes, ele não teria escrito o que escrever, chamado Tocando em Frente. E lá ele explica que penso que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Compreender a marcha é compreender a dinâmica da vida. Nascer, morrer, renascer ainda por vez de sempre. Tal é a vida. Essa é a dinâmica. Entenda a dinâmica que você vive. Penso simples que viver a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente e vivendo. Como um velho boiadeiro, olha o jogo de palavras, que levando a boiada eu vou tocando os dias. Boiada não se leva, boiada se toca. Dia não se toca, vida se leva. E eles inverteram. Levando a boiada eu vou tocando os dias, porque aquele que entende a dinâmica da vida vive tão facilmente como se fosse tocar uma boiada. É mais difícil levar uma boiada do que tocar uma vida. É mais difícil conduzir boiada do que viver, para aquele que entende o que é viver. Veja, é um tratado existencial. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Há momentos que eu sou uma estrada pela qual os outros passam. Há momentos que eu vou por uma estrada que são os outros. Ou seja, há momentos que eu aprendo com os outros, estrada eu vou. Há momentos que eu ensino aos outros, estrada eu sou. Porque todos nós somos seres que aprendemos e ensinamos. Estrada eu sou, estrada eu vou, e assim. É um tratado que não vamos analisá-lo aqui. Né? Quem sabe, futuramente, um dia, talvez, se tiver oportunidade, a gente conversa sobre a letra profundamente. Mas ele encerra: cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada ser em si. Eu desconfio que ele leu a questão 614 do Livro dos Espíritos. Não, eu tenho uma desconfiança, uma vaga desconfiança. Porque na questão 614 pergunta-se aos Espíritos: o que se entende por lei natural? E eles respondem: a única e verdadeira lei, criada por Deus para a felicidade do homem. Veja, felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Veja, infeliz. Ele nega a felicidade. Ele nega a felicidade quando se afasta da lei de Deus. Porque a única coisa que a lei de Deus propugna para nós todos é a felicidade. Por isso ela é intrínseca. Porque somos seres que trazemos a divindade em nós. E a essência da divindade está na felicidade que nos deu pela sua lei. Para que possamos viver em paz. Mas entendendo o que é paz. Porque o Cristo disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então ele mostra que a paz do mundo é diferente da paz que ele está pregando. E Emmanuel, no Fonte Viva, vai dizer: a paz do mundo costuma ser entendida como preguiça rançosa. Veja, achamos que paz é inércia, é ausência de problemas. E Jesus acrescentou: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo nós teremos aflições, então paz não é ausência de aflição. Porque no mundo tereis aflições. E aí, Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele vai definir o que é paz. Ele vai dizer: a paz é decorrente da quitação da consciência para com a vida. Qualquer ser que trouxer a consciência quite para com a vida, vive em paz. Com problemas, sem problemas e apesar dos problemas. É a quitação da consciência para com a vida. Capítulo 136 do livro Fonte Viva. E a gente não percebe isso. Por que é a quitação da consciência? Porque a consciência é onde está a lei de Deus, inscrita.
Questão 621 do Livro dos Espíritos. Se a lei de Deus é feita para a nossa felicidade e ela está escrita na consciência, é a consciência tranquila que dá o senso de felicidade, que dá o senso de paz. Então, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, porque somos perfectíveis, e o dom de ser feliz, porque temos a lei natural inscrita na nossa consciência. Ele leu a questão 614, com certeza ele leu. E como última lâmina, transparência, o último trem, para a gente encerrar, que é a que todo mundo gosta, por isso que eu ponho em toda a apresentação, eu ponho essa lâmina. Fim da apresentação dos slides. Clique para sair. Acabou. Agradeço a vocês pela paciência, pelo carinho. De uma forma mineira, né? Escutando a alma, posso sentir meu interior refletir com calma. Tenho a semente do mais puro amor que vem de Deus, que é